Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos a Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Isabel Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Sandra Ataíde Lobo sobre a imprensa africana e a resistência ao colonialismo. Sandra Ataíde Lobo é investigadora do Cham e uma das coordenadoras do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português. Bem-vinda, Sandra, e obrigada por aceitar o nosso convite. 2025 tem sido marcado por múltiplas comemorações dos 50 anos de independência dos países africanos que até então estavam sujeitos ao colonialismo português. Recentemente, a Sandra esteve envolvida na organização de um colóquio dedicado à imprensa africana e à democracia, promovido pela Biblioteca Nacional de Angola, pelo Grupo Internacional de Estudos de Imprensa Periódica Colonial do Império Português, que depois, mais para o fim, gostaria que me falasse um bocadinho também sobre este grupo. Mas esta minha primeira pergunta é a seguinte: que papel desempenhou a imprensa nos processos de independência destes países? Olá, Isabel. Eu é que agradeço o convite. Antes de mais, tenho de ressalvar que não sou uma especialista na imprensa desses países, apesar de nos últimos anos ter vindo a acumular algum conhecimento, beneficiando da bibliografia existente, a participação em encontros e organização de encontros científicos e de publicações, assim como de conversas informais com investigadores que se têm dedicado a esse estudo. Na verdade, temos a sorte no nosso grupo de reunir parte significativa dos investigadores que em diversos países se têm dedicado a esses estudos e isso é um privilégio. Mas haveria certamente outros que não eu, dentro da nossa rede, mais capazes de responder a essa questão. Dito isso, se considerarmos que na modernidade os processos de consciencialização e criação político-cultural de caráter mais ou menos revolucionário estão estritamente ou profundamente ligados ao papel das elites intelectuais e à cultura do impresso, não podemos ignorar o lugar da imprensa nesses processos. Considero até que temos razões suficientes para defender que, em sociedades colonizadas, onde dificilmente podiam emergir editoras locais e havia uma enorme dificuldade em publicar em editoras metropolitanas, como foi o caso dominante nas colónias portuguesas, a imprensa terá ocupado um papel particularmente importante na formação e difusão dessa crítica e das ideias de transformação que a mesma comportava, abrindo espaço à emergência de novos atores. Por outro lado, a própria imprensa oferecia condições particularmente propícias à agregação desses atores, à construção coletiva e em movimento de pensamento próprio e de ideários que não tinham de se apresentar completos em cada texto, e também à criação de inteligibilidades das realidades locais alternativas ao discurso do poder colonial. Na verdade, a própria existência de jornais criava as condições propícias à investigação dessas realidades. E criava, não menos, comunidades de leitores seriam eles próprios potenciais intervenientes nesses órgãos, através das cartas de leitores, artigos que enviavam, esparsamento para os jornais, etc. Por exemplo, um antigo redator anticolonial do jornal ABC de Luanda, um cotidiano da oposição ao Estado Novo, partilha nas suas memórias que a página que escrevia para o jornal era exibida dobrada nos casacos dos leitores anticoloniais, transformando numa espécie de sinal silencioso de existência de uma comunidade política, o que me parece bastante interessante. Não é por acaso que o poder e os seus agentes crescentemente apostaram nesse veículo de propaganda e tendeu a reprimir fortemente a imprensa que ultrapassava os limites do que terminava a ser crítica aceitável ou positiva. Agora, a verdade é que precisamos de muito mais investigação nesse campo. Nós estamos a falar de países, sociedades com um número muito alto de pessoas que
que não aprenderam a ler e a escrever, portanto, pessoas analfabetas e que, portanto, em que a oralidade era dominante. Neste cenário, qual o impacto da imprensa nas populações? Conhece a existência de mecanismos para assegurar este impacto? Ora, aí está uma área em que precisamos, na verdade, muito mais de investigação. Tem Uhum, havido pouco investimento nessa área, uhum, mas temos alguns indícios do que se passa em África e em outros espaços que poderão ajudar a conduzir os nossos inquéritos. Nos países em questão, não podemos ignorar que as altas taxas de analfabetismo decorrentes da falta de investimento do Estado colonial, uma tarefa que a fraca tessitura urbana, na verdade, não facilitava, como continua a não facilitar nesses países, teve um enorme impacto na própria capacidade de afirmação do português. Nesse caso, podemos sem ousadia afirmar que tem cabido aos países africanos independentes ao adotarem o português como língua oficial, sobreposto aos quadros multilingües locais, a realizar a tarefa de disseminação da língua portuguesa. Isso significa que esta investigação tem de ter em conta não só a capacidade de disseminação do que está escrito, através, por exemplo, da passagem seletiva de seletas manuscritas e da leitura de artigos em discussão oral, mas também esse processo muito provavelmente terá envolvido processos de tradução. Dou o exemplo do C.L.R. James, que nos conta que ouviu o líder queniano Jomo Kenyatta a dizer que em 1921 nacionalistas africanos que não sabiam ler se reuniam em torno de um leitor do Negro World, o jornal de Marcus Garvey. uhum, E qual era a intenção? Era ouvir ler várias vezes o uhum, mesmo artigo que o leitor selecionava para uhum, o memorizar. uhum, E era assim que espalhavam as suas doutrinas pelas aldeias. Portanto, memorizavam e depois iam espalhando pelo Quénia as doutrinas expressas nesses artigos. uhum. Isto é um exemplo Sim. de como de que o jornal podia e tinha um poder de disseminação incomensurável, o que era impossível num livro, por Uhum, razões óbvias. uhum, James não refere o problema da tradução junto a populações que não soubessem inglês, mas esse exemplo aponta um processo de ligação bastante estreita entre escrita e oralidade, que provavelmente terá passado por processos de tradução. Mas, como disse, no que respeita o caso das ex-colónias portuguesas, há um grande campo de investigação em aberto que terá de ser cruzado com memórias e outras formas literárias, e mesmo as suas pegadas em arquivos, passando pelo inquérito a espólios, começam a reunir-se, quer em Portugal, quer nesses países. uhum. Então, podemos dizer que a imprensa, os jornais, os intelectuais também contribuíram para a definição da esfera pública colonial, das construções de identidades nacionais à revelia do sistema colonial. Sobre isso, eu acho que não há qualquer dúvida. Na Uhum, verdade, desde que começou a haver imprensa privada nesses países e também a imprensa independente publicada em Portugal, há múltiplos projetos que sustentam essa afirmação. Mas também serviu para colocar o debate do sistema na própria imprensa mais ligada ao projeto colonial. Há, por exemplo, periódicos africanos, ainda neste caso, um outro exemplo é a existência de periódicos africanos a serem publicados em Portugal nas primeiras décadas do século XX.
sobretudo durante a Primeira República, mas depois temos o caso da mensagem na- da Casa dos Estudantes de Império, que também foi bastante significativa e que teve impacto não só em Portugal, mas também isso, e talvez sobretudo nesses países. E depois vemos também intelectuais que transitam entre projetos de iniciativa colonial para outros de cariz marcadamente contestatário e anticolonial, por exemplo, o caso do Amílcar Cabral, Sim. que começou por colaborar no boletim da Guiné, e depois pronto, teve todo o percurso que conhecemos, é um dos casos notórios, mas muitos outros exemplos poderiam ser dados. A verdade é que a imprensa serviu o próprio processo de descolonização das esferas públicas locais em modo interligado, o que nos obriga a pluralizar a própria ideia de esfera pública colonial. Nessa equação não podemos prescindir das publicações clandestinas e de exílio, e dos diversos recursos tecnológicos que usavam, o que nos leva a pensar a imprensa em termos mais vastos, estritamente ligados às tecnologias de impressão digamos, há uma certa dinâmica entre uns e outros, e até a partir de um certo momento alguma ligação a outros meios de comunicação, sobretudo a rádio. Nós estamos a falar de um sistema ditatorial, estamos a falar de um sistema que utiliza a censura, entre outras formas de repressão. Como é que estes jornalistas, estes autores, estes intelectuais, como é que na imprensa procuravam evitar o sistema de censura e quais as consequências da censura e da repressão, não só para os próprios jornais, revistas, outras publicações, mas também as consequências na vida profissional, na vida pessoal destas pessoas, destes essencialmente jornalistas? Bem, sabemos que o Estado Novo em Portugal e nas colónias esteve particularmente atento à imprensa e exerceu a sua pressão por vias diversas, da censura e da autoindução à censura, recorrendo ao fecho de publicações, à prisão de jornalistas, ao constrangimento à contratação junto à imprensa que era legal. E, na verdade, nas colónias houve momentos em que essa repressão se fez sentir menos do que em Portugal, e houve momentos em que foi ainda mais violenta do que em Portugal. Por exemplo, dou o exemplo do ano de 1947, a 37, que me ocorre, que foi um ano terrível que conduziu ao fecho ou suspensão de imensos projetos, não só em África, mas também na, na Índia, na chamada Índia Portuguesa, em Goa, que é um caso que eu conheço melhor porque tenho estudado bastante. Também a mobilidade, essa repressão dependeu muito da vontade de afrontamento, claro, dos próprios projetos editoriais ou de arranjarem formas de negociar e de controlar esses processos negociais com a censura. E há casos bastante interessantes, até de censores que não seriam assim tão adeptos do regime quanto à partida poderíamos pressupor. Sim.
Mas claro que os que mais afrontavam o regime eram os que tinham maior possibilidade de serem projetos condenados à partida, com muito efêmeros, e há numerosos projetos jornalísticos efêmeros com um, dois, três números publicados. Uhum. Mas convém também não nos esquecermos que a história da repressão à imprensa e particularmente nas colónias não se limitou à ditadura, precedeu, acompanhou toda a história dessa imprensa, mas sem dúvida a ditadura elevou essa repressão a um novo patamar. No plano profissional, isso também ajuda a explicar a dificuldade em haver jornalistas profissionais, porque estamos a falar de vidas muito precárias, Uhum. se dependentes estritamente do exercício da profissão de jornalismo. E claro que em tempos pessoais, quando mais fosse ostensiva a sua atividade de resistência, maior a possibilidade de serem vigiados, de terem de ter cuidado com, a, com os passos que davam, quer na vida social, quer pessoal, e há casos terríveis, naturalmente, de pessoas que passaram antes nas prisões ou que foram obrigadas a exilar-se, etc. Uhum. Estamos a falar essencialmente de jornalistas, mas havia também outras pessoas não jornalistas que desempenharam um papel relevante neste campo. Professores, escritores, pode destacar alguns destes nomes? A resposta prende-se um bocado com aquilo que eu disse anteriormente, é que, havendo jornalistas profissionais, a verdade é que muitos órgãos de imprensa, quer jornais, quer revistas, eram substancialmente geridos por pessoas que não eram jornalistas Uhum. profissionais, muitos deles estavam ligados a movimentos associativos, culturais ou políticos, ou ambas as coisas, e portanto a própria categoria de jornalista é uma categoria muito efêmera, é muito frágil, sobretudo neste ambiente das colónias, onde se em Portugal já o índice de analfabetismo e, portanto, a sustentabilidade dos jornais era sempre um problema, nas colónias isso era particularmente sentido. Agora, há inúmeros, há inúmeros casos de pessoas que estiveram envolvidas, de intelectuais que estiveram envolvidos nesses órgãos, na criação desses órgãos, ou colaboraram com esses órgãos. Há casos, para Há o próprio caso do Amílcar Cabral, que eu Uhum. citei, ao- os casos mais atrás dos irmãos Albazini, quer dizer, destacar um ou outro neste contexto pecará sempre por omissão, porque Uhum. estamos a falar realmente de muitas pessoas que ao longo das décadas foram contribuindo para alimentar a vida dos jornais e das revistas e esses projetos de resistência. Ok. Hum, e existiram também colaborações com autores e resistentes portugueses e de vários países africanos entre si?
Sim, isso sem dúvida. Por exemplo, dou o caso, por exemplo, do jornal ABC, que eu estive a estudar recentemente, até a propósito deste congresso que promovemos em Angola, que era um jornal que era um jornal, um diário que foi publicado a partir de 1957, 8, que era um jornal claramente de oposição, conectado com os meios de oposição, que não significava que todos os redatores fossem contra o regime, mas havia uma forte componente de redatores que eram contra o regime e que tinham não só colaboradores portugueses e africanos noutras colónias, mas também, por exemplo, em Paris e em Londres. Mas, por exemplo, aquela comunicação que eu apresentei respeitava até a um redator desse jornal, que foi durante um período que integrou a redação durante um período muito curto, de cerca de 2 anos, que era um jornalista indiano que tinha estado envolvido num movimento de contestação política e civil nos anos 40 em Goa e que acabou por ser deportado para Angola e que depois de ser libertado foi forçado a residir em Angola. E acabou por ir parar precisamente devido a estas solidariedades anticoloniais à redação do ABC. Portanto, há até colaborações e histórias que são pouco conhecidas ou até desconhecidas que é preciso começar a deslindar. Uhum. E, por fim, pedi a Sandra se nos podia apresentar muito brevemente o grupo de estudos de imprensa periódica colonial do Império Português, que a Sandra coordena juntamente com Adelaide Vieira Machado, Alice Santiago Faria e Daniela Spina. Com muito gosto, tenho sempre muito gosto e muito orgulho em apresentar este grupo de estudos. É um grupo que começou a ser formado por volta de 2015 e que teve o seu primeiro grande impulso precisamente na criação de um congresso internacional dedicado aos estudos de imprensa colonial, não só nesse caso, não só focado no Império Português, mas aberto à discussão a outros impérios, e que foi um congresso que teve como uma das instituições promotoras e coordenadora o próprio CHAM. Uhum. E o grupo de estudos constitui uma rede internacional de investigadores que trabalham com este foco no Império Português, porque consideramos que, apesar de haver evidências de ligações transimperiais e discussões transimperiais na própria imprensa e de participação de jornalistas e intelectuais destes espaços em imprensa
de outro espaço, ou mesmo publicada por a sua iniciativa nesses espaços. A, a abordagem da imprensa no espaço do Império, do Império Português ou de outros impérios, consideramos que introduz uma maior possibilidade precisamente de entender como é que se formavam essas redes intelectuais e como é que havia a circulação não só de intelectuais, mas dos próprios jornais através do Império e como é que obedeciam a determinadas lógicas. Por outro lado, é uma rede que congrega diversas instituições, centros de investigação e também instituições de salvaguarda e divulgação de imprensa que consideramos extremamente importante. Que haja uma colaboração entre o mundo da investigação e essas instituições, precisamente no sentido de procurarmos soluções comuns para não só para a salvaguarda e para a detecção dessa imprensa que se encontra muito dispersa pelas instituições. Isto encontra-se dispersa em termos internacionais, até pela própria natureza do que foi do colonialismo, e temos como uma das nossas prioridades tentar criar um arquivo comum que terá de ser necessariamente individual, virtual, porque não passa pela cabeça de ninguém que qualquer instituição abdique das suas coleções, mas que comumente poderá ser enriquecido e constituir um instrumento que sirva a todos os países e que poderá enriquecer esta área de estudos em todos os países envolvidos. Também estamos muito apostados neste momento, e a esse propósito dou como exemplo a exposição virtual comum que que criámos precisamente em 2017 no âmbito desse do congresso que já referi, e que neste momento está numa fase de reformulação, também graças ao apoio do CHAM, e que vai ter outras potencialidades. Também estamos muito apostados, claro, para além no desenvolvimento desta área de estudos e na investigação, e pensamos que a criação de uma revista poderá também ajudar a fomentar isso, e estamos a trabalhar nesse sentido. E também estamos a trabalhar com diversos parceiros, como é que se poderá criar disciplinas ou cursos dedicados à história da imprensa, com este tipo de foco, não só em Portugal como nos outros países, e também que isso possa vir a ter impacto na própria forma como se ensina noutros níveis do secundário e do ensino básico, porque realmente a imprensa tem esta virtude de permitir abrir a uma multiplicação de olhares e também descentralizar o ensino
de uma historiografia mais hegemónica, menos problematizadora. Portanto, isso também achamos que faz parte da nossa missão social, e do projeto democrático que constitui este grupo de estudos. Muito obrigada, Sandra. Eu é que agradeço mais uma vez. Obrigada também a quem nos ouve. Se ainda não o fez, por favor, ative a notificação para seguir o nosso podcast, classifique com 5 estrelas e deixe os seus comentários. Desta vez falámos com Sandra Ataíde Lobo, investigadora do CHAM e uma das coordenadoras do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português. Doutorada em História e Teoria das Ideias, desenvolveu entre 2019 e 2020 o projeto A Casa e o Mundo, a elite intelectual goesa e a imprensa periódica colonial. É editora principal da revista Práticas da História. Investiga, em particular, as elites intelectuais goesas e o seu contributo para a construção da modernidade cultural e política goesa, enquadrada pelos impérios português e britânico e por movimentos anticoloniais internacionais e indiano. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá. CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.